Sim, meu Deus, é verdade, estamos na sua presença, Pai, pela família, lutando pela nossa casa, o nosso lar, pedindo que o Senhor venha dar direção, Senhor, nos salvar, nos direcionar e nos levar cada vez mais perto do Senhor. Meu Deus, acolha cada lar, abençoando e transformando em o nome de Jesus. E você diga assim seja, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Creio que você já tem a apostila aí, né? É isso? Hoje é a 5, né? Curso Fé da Família. E essa é a quinta semana, né? A quinta lição. E essa fala sobre a fórmula da oração. Como assim a fórmula da oração, pastor? Tudo que você vai fazer tem um jeito, não é verdade? Tem gente que vai fazer um bolo, por exemplo, e ela pode pegar a mesma receita. Não é assim, duas pessoas for fazer um bolo e cada uma fizer com uma receita. Às vezes o jeito de uma fazer fica bom, às vezes a de outra não fica tão bom. Mesmo usando os mesmos ingredientes ali, usando as coisas da mesma forma. A oração também. Cada oração ela tem uma fórmula correta da qual você faz e o resultado dela vem. Amém? Glória a Deus. Lembrando aqui, a parte de cima que é a introdução. Amém? Você vai ler em casa depois. E eu vou ler com vocês a partir do nome do nosso missionário R.R. Soares. Amém? Começando então. A oração é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Ela é o recurso que temos nos momentos difíceis. E dela, todos os seres humanos fazem uso. Isso é uma realidade. Mesmo que pessoas não conheçam, não saibam como orar, todas as pessoas elas oram. Seja de uma forma ou de outra, mas todos oram. Pastor, nunca fiz uma oração. Até o que diz ateu, ele ora. Quando a água bate aqui, ele fala, Deus, me ajuda, me socorre. Mas ele ora, amém? Então, nada melhor do que aprender o jeito correto. Continuando. Apesar de tudo que a oração é e representa para o cristão, são poucos os que sabem fazê-la. Quando os discípulos de Jesus viram que ele obtinha sucesso em todas as suas orações, chegaram-se a ele e lhe pediram que os ensinasse a orar. Certamente que existe uma maneira correta de fazer aquilo que Deus considera como oração. Os heróis da fé sabiam fazê-la e por isso venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, tudo isto e muito mais conseguiram, porque sabiam fazer aquilo que o Senhor, que para o Senhor ou pelo Senhor é considerado como uma oração. Então ele traz a lembrança aqui, dizendo que através da oração foram bocas de leões fechadas, né? Foi apagado força do fogo, teve pessoas que foram lançadas no fogo e elas não se queimaram. Tem um dos apóstolos foi jogado inclusive num tacho de óleo e o óleo não queimou. Você vê? O óleo não atingiu ele. A força do fogo que apagou, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e a Bíblia diz que nem cheiro na roupa deles estiveram. Mas teve gente também que foram queimados, porque não sabiam exatamente como colocar por prática a oração. Já teve orações mesmo que eu fiz e eu não tive resultado nenhum. E já teve oração que eu até pensava, mas eu fiz ela de uma forma boa, correta, e ela me trouxe um resultado mesmo quando eu nem esperava tanto aquele resultado, ou seja, não havia nem tanta medida de fé, mas o resultado veio, amém? Inclusive, você já percebeu que quando você ora por alguém, parece que é muito mais fácil que quando você ora por você? Quando você ora por alguém, você costuma seguir mais ou menos os padrões.
Quando você ora por si mesmo, às vezes você já ora mais que implorando, pedindo a Deus misericórdia, e essa nunca é a posição que você tem que estar. Você tem que aprender a orar do jeito que o Senhor disse que é o correto. E o interessante é que os discípulos, quando viram aqui que Jesus, ele fazia oração e a oração se cumpria, eles foram pedir ajuda, aí Jesus ensinou conforme a oração do Pai Nosso. Segundo parágrafo ali, ou melhor, terceiro ali, né? E você já sabe fazer a oração que move a mão do Senhor e faz com que o poder celestial opere em seu favor? Há muita coisa boa esperando por você. Aprenda a fazer a oração da fé e passe a desfrutar do melhor desta vida, ou seja, aconselha a gente a aprender. E aí ele diz depois, não vamos nesta lição estudar todos os tipos de orações, mas a fórmula da oração que devemos fazer para vencermos os males. Existe tal fórmula? Ele diz sim, no livro de Isaías 43, versículo 26, está escrito. Para só um minutinho aqui, e só explicando para você, ele diz aqui que ele não vai explicar todo tipo de oração. Tem muitos tipos de oração, pastor? Tem. Você vai fazer uma oração para aceitar Jesus? É um tipo de oração, amém? Você vai fazer uma oração, por exemplo, num velório? É um tipo de oração. Você vai fazer uma oração da fé para expulsar o mal, a doença? É um outro tipo de oração. Eu vou fazer uma oração de busca a Deus? É outro tipo de oração. Pastor, mas existe uma regra? Tem oração que você não precisa se posicionar dentro de um padrão. Eu sempre brinco e falo assim, por que nós oramos de noite? Você sabe por quê? A Bíblia não manda você orar de noite, não diz que é à noite antes de dormir que você tem que orar. Muitas pessoas oram à noite porque todo mundo fala que é bom orar antes de dormir, não é? A gente, quando é criança, a gente vai dormir, o que a mamãe faz? Vai lá, não é assim? Ensina como orar, não é desse jeito? E quando você levanta, mas a maioria das pessoas não entende nem o porquê. A Bíblia não disse, mas a Bíblia manda a gente se examinar. Se eu vou dormir e eu posso não acordar amanhã, eu oro à noite por isso. Essa é a razão porque eu oro à noite. Então, já que eu vou dormir e corro o risco de não acordar, eu quero dormir bem com Deus. Então, eu coloco tudo que tiver da minha vida diante de Deus naquela hora. Esse é o motivo. Mas você não vai encontrar na Bíblia dizendo que oração certa deve ser feita à noite ou de manhã. Amém? Você deve orar assim que você acha que é necessário. Mas o à noite eu acho que é importante por isso. Amém? Glória a Deus. O que está escrito lá em Isaías 43, 26? Vamos ler? Procura lembrar-me. Entremos em juízo o quê? Juntamente. Guarda isso. Ó. Apresenta as tuas razões para que te possa o quê? Justificar. Está lá na Bíblia, está vendo? Deus manda você lembrá-lo, entrar em juízo juntamente, apresentar as tuas razões para que te possa justificar. O missionário vai explicar aqui que Deus ele não é esquecido. Mas, claro, se Deus te manda lembrá-lo, é porque existe ali realmente algo que nós não compreendemos bem, que leva muitas vezes Deus não nos conceder, se nós não tivermos tal prática. E o missionário ele passa um entendimento interessante disso ali. Mas eu acredito que quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana, se lembrou do povo de Israel, é porque eles estiveram esquecidos. Amém, igreja? Se está escrito, é porque às vezes acontece. Então diz assim aqui, ó. Temos aí nesta declaração de Isaías a fórmula da oração que nos fará vitoriosos. Aí está o primeiro. Procura lembrar-me. Aí ele está explicando aqui, ó. Ao entrarmos na presença do Senhor, devemos fazê-lo saber que estamos ali porque somos seus filhos, porque a palavra dele nos garante a bênção e porque acreditamos que ele é poderoso para nos conceder a graça. Se quisermos ser atendidos em nossa petição,
temos que entrar em sua santa presença, lembrando de tudo aquilo que a sua palavra nos promete e garante também nos pertencer. Algumas pessoas, elas esquecem que elas precisam entrar na presença de Deus na posição de filhos. Só que isso não tem que você tentar mostrar para Deus. Você precisa, você mesmo, estar ciente do que você está fazendo ali. Então, quando uma pessoa ela vai e diz, Deus, eu vim à tua presença, eu estou aqui como um filho, isso é importante, você está colocando-se numa posição da qual Deus te chamou. Quando Ele fala que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, Deus, eu estou aqui como ovelha do Senhor, amém? Quem cuida da ovelha? O pastor, que é Jesus, amém? Quando Ele fala que nós somos a noiva de Cristo, a igreja dele, quem que tem que cuidar da noiva? Não é o noivo? Sim ou não? Então, automaticamente, eu estou mostrando para Deus que eu estou na responsabilidade de quem? De Deus. Por isso que é tão importante. E eu despertar também a lembrança de Deus de que realmente eu estou ali porque Ele garante que eu vou ser abençoado por Ele. Então, aí Ele continua dizendo depois, ó. Alguém poderá perguntar se Deus é esquecido. Poderá questionar que, desde que Ele é onisciente, Ele sabe tudo, e por isso não precisamos lembrá-lo. Ainda poderá argumentar que o próprio Senhor Jesus ensinou que o Pai sabe tudo o que precisamos antes mesmo de lhe pedirmos a bênção. Pois foi assim que Jesus ensinou. Aí está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 8, assim, ó. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirmos. Está lá em Mateus 6, 8. Está aqui no monitor também, olha lá. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe. Mas você viu, mesmo Deus sabendo, Ele diz que Ele sabe antes de você pedir. Mas Deus, Ele espera, Ele aguarda que você manifeste a Ele a sua petição, ou seja, que você lembre Deus sempre. Continuando aqui na apostila. Não é que o Senhor tenha estes ou qualquer outros problemas, nem que existam contradições na Bíblia Sagrada, não tem contradição. Isto nada tem a ver com o ensinamento de Jesus, que acabamos de ver. O que realmente o Senhor quer dizer, por lembrar-me, é o seguinte: quando vamos orar, nem sempre estamos desligados das coisas materiais que nos cercam. Muitas vezes estamos tão rodeados pelos problemas que não conseguimos nos concentrar, nos ligar em Deus, e a nossa oração fica vazia e destituída de fé, poder e autoridade, e por conseguinte, não recebemos o que pedimos ou determinamos. Quando começamos a orar, lembrando ao Senhor as suas promessas, estamos, na verdade, fazendo mais bem a nós do que propriamente lembrando a Deus. Estamos como que escovando o nosso espírito, lustrando a nossa verdadeira pessoa. O nosso espírito, ao lembrar ao Senhor tudo aquilo que nós conhecemos e cremos na sua palavra, estamos verdadeiramente de novo, ou pela primeira vez que seja, dando ouvidos à palavra de Deus. Sabemos que é por dar ouvidos à palavra que a fé vem ao nosso coração, e então estamos fazendo, na verdade, um bem infinitamente maior à nossa própria pessoa. Ele diz ali que quando você está lembrando a Deus, na verdade, você está trazendo ali ao teu espírito, ao teu eu, um brilho, tirando aquela poeira. E é verdade. Quando você vai lavar, por exemplo, uma louça de alumínio, de inox ali, o tempo vai passando e vai perdendo o brilho, não vai? Tem dia que você pega e você traz o brilho de novo. Quando você traz aquele brilho novamente, você lustra ou você
Aria, naquele momento ele se destaca. Então, o que acontece com a nossa fé? Quando você começa a lembrar Deus, o primeiro que é lembrado é você. Ah, pastor, mas se eu já fiz a oração, e ele diz, a oração muitas vezes, quando você vem, você está com o pensamento desligado de Deus, você está mais ligado nos problemas, nas necessidades. Tem gente que entra chateado. Hoje uma irmã no culto da tarde, ela falou exatamente assim, falou, pastor, tem dia que eu gosto de vir à noite no culto de domingo ela falava, porque aí me irritei em casa, fiquei estressado, eu venho para o culto, eu desestresso. É uma coisa que parece que é a sabedoria dela. Mas eu estava explicando, eu falei, o melhor horário então para a senhora vir, já que a senhora vai se estressar nos domingos, é de manhã, não é verdade? Porque sem estresse nenhum, nada no teu coração te afastando de Deus, você recebe as coisas de uma maneira mais pura, mais limpa. Porque chega uma hora que o teu espírito vai se acumulando, você está chateado, você está triste com algo, e aí até aquilo que é ensinado, o teu coração está meio endurecido. Amém? Quando eu começo a lembrar a Deus, trazer a lembrança, aquela palavra, automaticamente o meu coração ele vai se voltar para Deus. Então seria mais ou menos como aquele celular que você tem que estar com a bateria fraca, começa a apagar a luz dele, aí você põe na tomada, amém? Você coloca a tomada, e aí o que acontece? Novamente ele começa a revigorar. Então a nossa fé seria mais ou menos dessa forma, você traz ali para o teu espírito um vigor, e esse vigor, essa autoridade que você traz naquele momento, que é o responsável para você colocar o inimigo para correr, para Deus olhar para você e ver que realmente você tem direito, amém? E assim você é abençoado. Pastor, está errado a irmã vir para a igreja estressado? Não, eu só estava explicando que o melhor então para ela era de manhã, e não ela desestressar na presença de Deus. Mas se ela já estiver na presença de Deus cheia, o estresse que ela teria ao longo do dia, talvez não chegaria a ter. Amém? Porque ela lidaria de uma forma diferente. É verdade ou não é? Às vezes tem gente que nos atura, sim ou não? Não é assim? Aí sem a bênção de... É verdade, sem a bênção de Deus é mais difícil, não é verdade? Mas quando ela já está na presença de Deus, até muda. Ela fala para você, só falta mais 489, mais 470 vezes hoje, não é? Vai contando. Agora, quando ela está distante de Deus, já primeiro já fica complicado, né? Então é bom fazer antes. Voltando aqui para a apostila. Eu creio que nós paramos lá embaixo, é isso? Aqueles que usam método, é isso? Não repara não que a idade é assim mesmo, irmãos. Chega um tempo que você fica tentando entender, né? Diz que tem gente que até quando vai entrar no banho, ela para no meio e pergunta, estou saindo ou eu estou entrando para o banho, né, irmão? Tem dia que você está mal que acaba sendo assim. Então, assim, aqueles que usam este método, sabem que isso é verdade. Pois Deus não precisa de que nós o lembremos para que Ele próprio fique ciente do que nos havia prometido aquela bênção. 2, entremos em juízo juntamente. Isso aqui é importante, viu, irmãos? Essa parte diz assim, ó, a oração é um julgamento, uma batalha, uma guerra. E ao entrarmos em oração, devemos fazê-la lembrando que estamos verdadeiramente entrando para decidir uma situação. Isso aqui é importante porque se você vai entrar numa causa judicial, você tem que ir preparado, não é verdade? Um advogado, ele não pode falar para ele, eu preciso de um advogado, vamos comigo lá, e chega lá, ele vai ouvir a sua história diante do juiz. Não pode. Ele tem que se preparar antes. Como que ele se prepara? Se você cometeu um crime, por exemplo, ele vai ter que ir lá analisar se tem algum atenuante, se tem algum agravante, não é verdade? Se tem alguma coisa que pode de alguma forma facilitar para você. Porque quando as coisas começarem a surgir, ele tem como revidar aquela situação. Pastor, e aquele que vai para a guerra? Ninguém vai para a guerra para perder. Se vai para uma guerra, vai para... Se for para perder, eu não preciso entrar na guerra, eu já fico como vencido, não é verdade? Só vou entrar numa guerra se eu estou entrando para sair vencedor.
ainda que eu não seja tão forte. Amém? Estava apagado? Ah, é? Pior que foi eu que grampeei isso aí, vocês acreditam? Não precisava nem falar isso, podia deixar em oculto, né? Põe a culpa no obreiro. Fala, foi o obreiro que errou, mas foi eu mesmo. Por isso estava faltando folha lá, não é? Sobrou as 4 lá. Isso daí, então. Então, se estiver apagado, pode trocar também, viu, irmãos? Mas voltando aqui, você vai para uma guerra, você vai para ganhar. Você não vai para perder a guerra. E se eu estiver indo para uma guerra, eu tenho que procurar achar as armas que eu sei que eu vou ter vantagem. E essas armas eu arrumo aonde, pastor? Aí entra a parte importante de conhecer a Bíblia. Quando você está lutando, por exemplo, numa batalha pela tua família, você vai dizer para Deus, Deus, o Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao... É uma declaração de Deus para nós, amém? Se você crer, será salvo tu e toda a tua casa. A Bíblia diz que você não vai convencer, mas o Espírito Santo vai convencer. Então você pode despertar a Deus. Deus, o Espírito Santo vai convencer o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe, a pessoa que está sendo ruim. Mas se eu vou orar a Deus, eu não sei nem se Deus me prometeu isso. Como é que eu vou fazer para vencer? Não vou conseguir. Eu vou expulsar um demônio? Pastor, eu vou expulsar no nome de Jesus. Mas e quando o demônio ele argumenta com você? Se você não conhecer a palavra. Um dia um pastor nosso foi expulsar um demônio. E aí ele chegou para o demônio e falou, o sangue de Jesus tem poder. O demônio falou, meu também. Meu também é forte. Falou que o sangue dele era... O pastor já me conta de vez em quando isso. O que você vai falar para o demônio agora? Você diz que o sangue de Jesus é forte? Ele diz que o dele também é? O que você falaria para o demônio, Cláudio? Deu ruim? O demônio não tem sangue, irmão. Amém? Ele não tem corpo material. Concorda comigo? Ele está blefando com você. Demônio vai ter corpo de onde? Para ter sangue. Agora, Jesus não era espírito. Jesus, ele veio em carne. Mas a pessoa está desligada, o demônio engana. Já começa a falar, mas se o demônio falou para mim que o sangue dele também é forte, e daí? Você não tem sangue não, demônio. Em nome de Jesus, você vai ter que sair. É diferente. Mas quando a pessoa não sabe contra o que ela está lutando, é difícil, você tem que estar preparado. Então, você vai entrar numa oração, você tem que entrar para realmente levar a Deus aquilo que Ele prometeu para você. Amém? Continuando então, Deus diz que devemos entrar em juízo. Não entra em juízo de qualquer maneira. Se levamos alguém a juízo, ou se somos levados por alguém, devemos nos preparar para a batalha. Certamente o nosso adversário vai usar de todos os meios e métodos imagináveis para ter vitória sobre nós. E nem sempre quem tem direito é quem? Isso aqui é uma ilusão. Pastor, quem está certo vai ganhar. Mentira. Pastor, Deus sempre vai vencer. O demônio sempre vai perder. Depende. Que, pastor? É a verdade. Deus, ele é mais forte? É. Ele venceu o inferno? Venceu. Mas como é que eu vou garantir que Deus vai sempre vencer? Vamos imaginar aqui, tem o Cláudio aqui. O Cláudio está numa batalha espiritual. Eu falo, não, Deus vai vencer na vida dele, mas ele alimenta mais quem? O mal. Quem que vai vencer? O mal, porque ele fortaleceu mais o mal. Apesar de Deus ser a força suprema, mas se na minha vida eu fortalecer mais o inimigo, eu vou perder. Então, nem sempre quem está falando a verdade sai como verdadeiro. Tem gente que sai como falso, sendo verdadeiro. E tem os que mentem bem, não tem? Eles vêm, eles distorcem, e o que está certo fica como errado. O que está errado parece que está certo. Não é assim? Você vai na justiça, tem uns que têm direito, mas ele perde. E quem realmente está errado, sai de vítima. Que isso, pastor? É verdade. Então, o que vai depender? Do quanto você está preparado para aquela causa. Amém, igreja? Então, continuando. Nem sempre quem tem direito é quem ganha, mas sim quem consegue provar a sua inocência ou razão. Precisamos, então, nos preparar para entrarmos em juízo. E isto nos leva de volta ao primeiro passo,
que é o de lembrar o Senhor. Após termos lembrado ao Senhor, devemos entrar juntamente com Ele em juízo. Não podemos ir sozinhos. Se você for sozinho, você vai perder batalha, não é? E também não podemos pedir que Deus vá por nós. Amém, igreja? Porque a batalha é de quem? É nossa, senão do Senhor. Amém? Temos que fazer com que a nossa defesa e o nosso ataque seja com Ele. Amém? Ou seja, eu vou para uma causa, eu não vou sozinho. Eu vou com quem? Com o Senhor. Pastor, Deus vai pelejar por mim. Eu me lembro quando, eu já vi gente até usando isso na igreja, mandando para os outros assim: aquietai-vos que Deus pelejará por vós. Isso aí está errado. O Moisés falou isso para o povo, Deus deu uma bronca nele e falou assim: manda o povo marchar, ou seja, não era Deus que ia fazer. Deus estava mandando eles fazerem e abrirem. Aí a gente faz igual Moisés, fala para o povo: fica quietinho que Deus vai fazer. A causa é de quem? É sua. Você vai para a batalha, mas você vai em nome de quem? Do Senhor. Então, não adianta eu ir sem Deus e não adianta eu pedir que Deus faça por mim. Ele diz: entramos em juízo juntamente, plural. Vai eu e Deus. Amém? Aí sim eu vou vencer. Por quê? Isso aí é certeza de vitória. Quando e onde foi registrado que Deus tenha perdido uma só batalha? Isso é simplesmente impossível de acontecer. Quem vai com Deus sempre vai vencer, desde que você dê espaço para Deus. Amém? Continuando, entrar juntamente com o Senhor no julgamento é encontrar aquela promessa ou declaração que Ele faz a respeito da nossa posição diante daquela situação. E então, destemidamente, iniciar a oração especificando o motivo dela. Logicamente que usando o nome de Jesus. Aí partir para cima do adversário, exigindo que ele, tudo que é dele, saiam de nossa vida, família e propriedade. Ele diz ali que você nunca deve entrar na oração sem você ter a base dela. O que é a base dela? Eu vou orar pela família? Então eu vou usar o versículo que Deus me prometeu. Ele falou que eu e minha casa seremos salvos. Então eu vou pedir isso para Ele, porque Ele disse. Se eu estou orando pela cura, Senhor, está escrito que Jesus já levou as minhas doenças e enfermidades. Se eu estou carregando doença, se a minha, Deus Ele é verdadeiro, se a minha Ele levou, a que eu carrego é de quem? Só pode ser de quem? De Satanás. Não é verdade? Mas como é que eu vou entrar para Deus e falar: Deus, cura o meu câncer? A própria Bíblia já diz que eu não tenho câncer. Que aquele que está ali é Satanás te enganando, é o engodo do Satanás. Mas quantas vezes, quando você está preocupado, por isso não está desligado de Deus, você vai orar, você começa: Deus, eu não quero morrer. Deus, não me deixa, eu tenho criança aqui para cuidar. Aí Deus olha e fala: ele já está pedindo a extrema-unção, não é verdade? Já está dizendo que tem criança, já está se humilhando. E, na verdade, ele tinha que tomar a posição. Se Jesus levou a minha, o que está sobre mim pertence a Satanás. Se é do diabo, vai ter que sair do meu corpo, em nome de quem? Então você vai começar a tua oração fazendo isso. Tem gente que não, tem gente que implora: misericórdia. Deus, eu sei que esse câncer é da tua vontade, mas se possível passa de mim esse cálice. Afinal, Jesus falou isso. Só que a oração de Jesus não foi para o diabo tirar pedindo misericórdia. Ele estava falando a respeito dos planos do Pai, diferente. E às vezes nós vamos de uma maneira já perdida. Se eu estou buscando pela prosperidade, a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para te enriquecer. Se Jesus se fez pobre para te enriquecer, existe uma bênção de prosperidade que foi dada para você. Sim ou não? Porque Jesus se fez pobre para me enriquecer, cadê a minha riqueza? Então eu tenho direito, então eu posso reivindicar isso. Pastor, eu estou orando aqui a respeito de injustiça, então eu vou pedir justiça para Deus. Deus, o Senhor é o Deus da justiça e o Senhor vai julgar, porque está escrito que do Senhor é a vingança, amém? E Ele vai fazer, e assim por diante.
Sempre que você entrar na presença de Deus, tenha com você uma base bíblica para você lembrar o que Deus te prometeu. Amém, igreja? Continuando. 3. Apresenta as tuas razões. Depois de termos lembrado ao Senhor o que somos e o que sabemos ser nosso direito, e depois de termos entrado juntamente com Ele em juízo, precisamos apresentar as nossas razões. Apresentar as nossas razões é fazer o mesmo que fazem os advogados quando estão defendendo alguém. Devemos conhecer o direito que a palavra de Deus declara ser nosso. E aí, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, erguer a nossa voz e não aceitar nenhum veredito a não ser aquele que determinamos. Nesta hora, devemos ficar bem acordados e alerta, pois o inimigo vai tentar de todas as formas nos ludibriar. Para um pouquinho. Como é que você faz na oração diante de Deus? Como entrar no juízo, o advogado faz. O advogado vai lá representar o cliente dele. Normalmente ele vai pedir para falar toda a verdade, né, irmãos? Primeira coisa, se o advogado não saber a verdade, ele pode descobrir a verdade através de outro. Aí não vai ter como ele te defender, amém? Mas normalmente, quando ele já sabe a verdade, ele vai achar todos os meios para confrontar e para poder trazer ali para a pessoa uma pena que seja justa. Amém, igreja? Então, como que ele vai fazer isso? Conhecendo o direito e a lei, ele vai usar o que a lei diz para te beneficiar. Amém? E às vezes tem lei, tem juiz que ele te traz uma pena muito alta. O advogado é que ele vai realmente ali reivindicar o justo. Mas onde que eu quero chegar com isso daqui? O missionário, ele diz aqui que nesse momento você tem que tomar muito cuidado. Porque como você está diante de Deus, o Satanás ele até se passa pelo Senhor. E às vezes ele começa a fazer você pensar que realmente você não tem direito. O diabo fala assim para você assim, mas você errou. E aí você fala, puxa vida, né? Eu estou errado mesmo. Eu me lembro um irmão da nossa igreja aqui, ele estava numa causa, e aí ele disse que foi lá. Aí quando ele chegou lá, o advogado tudo na mesa ali conversando, não é igual na TV não, viu, irmãos? Tem uma mesinha lá que sentam junto ali, eles conversam de um lado do outro, toma café e eles acabam com a tua bênção muitas vezes. Amém? E aí o patrão olhou para ele assim na mesa e falou para ele assim, me ajuda, quase chorando para ele. Aí ele fez uma proposta. O advogado não, aí o moço, o advogado, ficou com dó dele. Aí saíram para tomar um café um pouquinho, quando voltou, o moço já tinha feito a cabeça do funcionário. O advogado trabalhou para nada, não é verdade? Porque ele ficou com pena do próprio ex-patrão que tinha demitido ele. O patrão trouxe umas lembranças na cabeça dele, quando ele chegou, que ele deu emprego, acolheu, e ele ficou com pena. Só que o patrão faz isso com todo mundo, no caso lá, não é? Ele deu trabalho para ele, mas explorou ele. O que é o certo, igreja? Você tem que pagar o que é devido, amém? Ah, mas aí eu fiquei com pena, porque ele quase chorou na minha frente. O advogado falou para ele, não, eu estou trabalhando para o vento aqui, não é verdade? E ele ficou com pena, voltou atrás. Você vê, passa às vezes 5 anos na justiça, esperando, na hora ele muda. Se é o certo, tem que ser feito certo. Mas quantas vezes o diabo fala para você também assim, mas você fez errado lá atrás aquele dia. Aí você fala, é verdade, então eu estou pagando por isso. Irmão, o diabo já te enganou ali, ludibriou você. Sempre que você estiver buscando a bênção de Deus, o que Jesus fez por você não tem a ver com você merecer. É igual o perdão. Pastor, por que eu tenho que perdoar as pessoas? Porque elas merecem? Não, perdão precisa quem não merece. Se a pessoa merece, você não precisa perdoar ela não, porque ela já está perdoada. Amém? Perdão se dá para quem não? Você olha para o cidadão, não vale nada. Pastor, só faz o que é errado. É isso que você tem que perdoar. Mas por quê? Porque realmente ele precisa de misericórdia. O perdão é para esse que não merece. Amém? Por isso que chama perdão. Continuando então aqui, voltando. Não deixá-lo te ludibriar. Aí lá continuando. Às vezes ele vem bem de mansinho,
tentando passar-se por quem? Tenta até fazer como se fosse Deus falando com você. Ele insinua de que nós não merecemos as bênçãos, como se elas nos fossem dadas por merecimento, e não é. Tudo que Jesus fez é pela graça de Deus, amém, igreja? Graça é favor imerecido, então ninguém merece, tudo foi feito como uma dádiva de Deus. Ah, mas ele é pecador, é para o pecador mesmo que a graça foi feita. E se não conhecemos os meios pelas quais elas nos são concedidas, pela graça, mediante a fé, nós podemos ser convencidos de que realmente não merecemos nada. E aí teremos perdido o quê? Perdido tudo. Olha que coisa interessante, até dentro das igrejas, que não conhece muito bem a palavra. Tem um cidadão da igreja, não vou falar onde para não expor, mas ele foi numa igreja, ele era de uma igreja, só que ele conhecia bem a palavra. Ele aprendeu, já foi dar graça, mas ele mudou, foi lá. Aí chegou uma época que ia fazer um sacrifício lá, no meio do ano, não sei o que é, que se é uma fogueira, alguma coisa, e falou que tinha que queimar tudo que tinha. Aí ele falou assim, não posso, pastor. E aí o pastor falou, então você está amaldiçoado, então. Então você vai estar com a maldição na tua vida. Olha que coisa, não é? Pastor, porque ele não vendeu tudo que tinha lá, a casa, a cama dele, vai ficar dormindo aonde depois, irmão? Você vê? Aí a pessoa sai triste da igreja dizendo assim, igreja, eles vão lá e mandaram você fazer. Irmão, quem conhece a palavra de Deus sabe o que é a palavra de Deus. Você só vai numa igreja passado para trás, é enrolado, fica numa igreja que faz isso porque você não conhece Deus. Porque se conhecer, você vai reivindicar o que é certo. Só que ele conhecia, ele chegou ao pastor e falou, não, pastor, Deus não amaldiçoa ninguém. Está amarrado isso aí, está amarrado o senhor também, falou para ele. Amarrou até o pastor, e está certo. O pastor, ele saiu de lá com medo, triste? Não, porque é bíblico. Mas quantas pessoas não passam chorando, e agora eu estou debaixo da maldição. Aí ele sai na rua, tropeça na calçada, porque ele está meio distraído, ele já fala, já começou a justiça de Deus agora que eu estou perdido. Não é assim? Não conhece Deus. Quem conhece a Bíblia, você vai fazer o que Deus mandou. É ou não é? Onde que está mandando você vender o que você tem? Lugar nenhum. Mas as pessoas não conhecem. Não estou falando mal de igreja, não. Estou te explicando a importância de você conhecer o que Deus falou. Amém, igreja? Continuando. Como o demônio gosta de que vivamos na ignorância, que sejamos preguiçosos nas coisas espirituais, tem muitos que são assim. Está 20 anos dentro da igreja, não sabe onde que está falando da cura, não sabe de nada. 20 anos não sabe orar, 20 anos dentro da igreja ainda está fumando, 20 anos ainda está bebendo. Não é, pastor? Mas não é o tempo de Deus, irmão, você tem que tomar a tua posição. Não é verdade? Jesus te chamou para ser livre. Eu quero ser livre. Deus dá as condições. Então tem gente que está 20 anos sofrendo com o mesmo problema. 20 anos já era para estar ajudando outros a se libertar. É verdade ou não é? Deus te chamou para ser curado, liberto, e aí você já começa a fazer o quê? Abençoar o próximo. Então, quando você veio para a igreja, Deus já te levantou para que você passe a levantar outras pessoas. Amém, igreja? Então, continuando aqui. Que vivamos na ignorância, não é? E que não aprendemos sobre as coisas espirituais e aquilo que é nosso. Só assim, nesse caso, o diabo poderá, na hora da nossa oração, o julgamento, vir com as suas desculpas esfarrapadas e nos ludibriar. Muitas vezes ele traz à memória um pecado que já havia cometido há muito tempo, do qual já nos arrependemos, e, portanto, ele nem mais existe na memória do Senhor. Mas por não estarmos afiados na palavra, esquecemos que pecado confessado é pecado o quê? Inexistente, não existe mais. E então nos coloca a confessá-lo de novo. Se você já se arrependeu, já acabou. Outro dia uma falou para mim aqui, ó, pastor, até hoje eu me arrependo do que eu fiz lá com 20 anos de idade. Mas como é que ela pode estar arrependendo até hoje se algo não existe mais? Ou se arrependeu no dia que ela confessou, ela não se arrependeu. É verdade ou não é?
Se não existe mais, como é que eu posso continuar até hoje me arrependendo? Então, ou eu me arrependi ou não me arrependi. É verdade ou não é? Então, se já foi confessado, aquilo não existe mais na sua vida. Só que o diabo fala, olha, você está fazendo isso porque você fez isso lá aquela vez. Mas e o perdão de Jesus? Que Deus te perdoou. Às vezes a pessoa não entende isso. E aí diz aqui, ó, passamos a confessá-lo de novo, assumindo uma posição de responsáveis por algo que já nem existe mais. Veja bem a importância de conhecermos os nossos direitos, pois a pessoa que não os conhece será enganada facilmente pelo maligno. Ela não terá condições de apresentar, a última página, as suas razões, e assim não conseguirá pleitear a sua causa, perdendo consequentemente o quê? A batalha. Lembra-se da lição número 3, em que estudamos que o direito não reclamado é direito inexistente. Pastor, eu tenho o direito a tal herança. Se você não provocar, não reclamar, ela nunca vai chegar para você. Pastor, se eu tenho o direito de ficar curado, mas se eu nunca pedir, eu não vou ficar curado. Pastor, eu tenho direito de não carregar essa doença. Biblicamente você tem, porque Jesus concedeu isso. Mas se você carregar ela, nunca Jesus vai aparecer e vai tirar do nada. Ela só vai sair quando você falar, Satanás, pega o que é seu e vai embora. Amém? Porque está escrito, aí entra a justificativa, que Jesus levou todas as minhas doenças e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras dele eu fui sarado. Tem gente que ora, nunca citou um versículo para Deus. Nunca citou diante de Deus ali, ao Satanás, o que está escrito. Pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Jesus estava no deserto, lembra disso? Põe Mateus 4 para mim. O diabo aparece para tentar Jesus depois que ele já estava com fome lá. A resposta de Jesus, olha Jesus ensinando a gente a orar. Pode passar o 2, olha, foi tentado pelo deserto, no deserto pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, 3. E chegando-se a ele quem? O tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quê? Olha a resposta de Jesus, igreja, como você está aprendendo hoje. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só... Você viu, Jesus usou o quê? Então Jesus se defendeu dizendo, está escrito. Aí no 4, 6, 5... Satanás não desiste, o diabo transportou ele a uma cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o filho de Deus, então pula daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-á nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus ficou brigando com o diabo, o que Jesus fez? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás a quem? Então Jesus falou que estava escrito, então eu não vou tentar a Deus, ficar pulando para Deus me segurar. Amém? Não adianta. Versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. 9. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me... O que Jesus fez de novo? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor adorarás e só não adore mais ninguém e não sirva a ninguém a não ser quem? Pastor, tem gente servindo o diabo? Tem, o diabo chama ele de cavalo inclusive, amém? Ele chama de cavalo aqueles que servem ele, mas Jesus venceu tudo com a palavra, diga graças a Deus. Eu parei aonde que eu não me lembro de novo? Aonde? Então vamos lá, obrigado, irmão Olga. A Bíblia garante que você é mais do que vencedor. Mas se você não conhece as declarações da Bíblia que falam da sua posição diante dele, você não poderá apresentá-las no julgamento e certamente ficará sem receber o cumprimento delas. Jesus sabia, Jesus usou, amém? Se eu quero vencer, eu preciso conhecer a Bíblia para eu fazer a mesma coisa. Pastor, bateu o mal-estar.
você já tem que ter uma palavra sua. Olha, está aqui escrito, demônio, que eu não tenho mais que carregar mal nenhum, porque está escrito, você vai vencer esse mal. Continuando, quando estamos cientes dos nossos direitos, isto podemos estar não pelo que desejamos, mas é porque unicamente pelo que a palavra de Deus afirma. Podemos estar certo de que aquilo que a Bíblia diz ser nosso é o que teremos. Deus não colocou qualquer declaração nas Escrituras só para enfeitá-las. Elas foram colocadas para que pudéssemos ter vida, e a vida com? Está escrito isso? Tá, Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida. Pastor, mas eu não estou tendo, porque a Bíblia diz que o ladrão veio roubar, matar aí. Quem que é o ladrão? Eu tenho que deixar o ladrão levar? A Bíblia até diz, quando o valente bem armado guarda a casa, não é? Vindo um mais valente que ele, não é? Subjuga e leva o que ele tem. Então a Bíblia diz que eu tenho que ser o quê? Mais valente do que o valente. Satanás é valente? É. Mas ele me diz que eu posso ser mais valente que o próprio valente Satanás. Amém, igreja? Continuando, 4. Para que te possas justificar. Aqui está claro que Deus não quer que brinquemos de oração e nem que sejamos derrotados a orar. O propósito da oração é que sejamos justificados, o que na linguagem bíblica significa a vitória na oração. Só mesmo alguém que desconhece a sua posição em Cristo e os seus direitos na presença de Deus será capaz de fracassar nas batalhas espirituais, tanto pelas bênçãos espirituais quanto físicas ou materiais. Quem desconhece, fracassa, aceita a derrota. Perguntei brincando de manhã, quem aqui tem certeza da salvação? Aí todo mundo levantou a mão. Eu perguntei assim, você tem certeza que Jesus voltar agora? Você vai? Aí já baixaram as duas mãos assim, já ficou meio em dúvida. Ué, se eu não acreditar que eu vou, já estou condenado, irmão. É verdade ou não é? Ah, mas por que ela ficou em dúvida? Ela deve ter pensado, bom, eu tenho tantas falhas. Ué, mas a salvação é pelas obras ou é pela fé? Pelo quê? Pela fé, pela graça de Deus mediante a fé, não é? Eu tenho que crer na graça de Deus, que é um favor imerecido. Ninguém consegue pagar a passagem, o meio de chegar à salvação com boas obras. Então eu tenho que crer. Se eu não acreditar, eu já estou condenado. A Bíblia diz, quem não crê, já está condenado. Amém? Então eu preciso crer. Continuando. Justificação é um termo próprio da justiça que significa não somente absolver, mas declarar alguém justo como se esse jamais houvesse pecado em toda a sua vida. A justificação inclui mais do que perdão dos pecados, é a remoção da condenação, pois no ato da justificação, Deus coloca o ofensor na posição de quê? Porque ele é pago pelo sacrifício de quem? De Jesus. O presidente da República, por ocasião do Natal, Ano Novo, e pode, se quiserem soltar um bandido agora, eles podem. Todo presidente tem direito de fazer isso. Só que quando você solta por indulto, ele é perdoado. Amém, igreja? Vamos imaginar, colocou um estuprador a solto. Pastor, ele não é mais estuprador, ele continua sendo um estuprador. Mas ele pode ficar livre? Pode, porque ele foi o quê? Perdoado. Já uma pessoa que entrou na justiça, provou a inocência dela, ela não pode ser chamada de estuprador, porque ela foi o quê? Justificada. Amém? É diferente, então. Ele está dizendo aqui. O presidente pode, não é, por indulto, perdoar o criminoso, porém não pode reintegrá-lo na posição daquele que nunca desrespeitou a lei. Por quê? Ele é um criminoso, à solta. Barrabás era o quê? Era ladrão. Foi solto mas era ladrão. Tem um monte, né, irmão, por aí. Foi solto, mas... Continua aqui. Ora, sem a justificação que vem pela fé, jamais teremos paz com quem? Se não tivermos paz com Ele,
podemos esquecer. Jamais seremos o quê? Abençoados. Mas graças a Deus que isso é possível. E para isso que Ele nos convida. Está escrito lá em Romanos 5:1. Romanos 5:1 diz assim, ó: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz por meio do quê? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você foi justificado, pode vir quem quiser te acusar, você sabe, não, esse pecado não pertence mais. Amém? Então você está apto para entrar numa batalha e vencer. Diga graças a Deus. Vamos orar então? Você vai aprender agora, colocar em prática essa oração que você fez. Quando passarmos o manto aqui, você já vai estar dizendo: Deus, o Senhor disse que eu fui curado pelas pisaduras, a minha família será salva porque eu creio, e assim você vai proferir a vitória. Amém? Coloque-se de pé, feche os olhinhos, eles vão passar o manto já sobre vocês, feche os olhos. Soberano Deus e Pai eterno, nós entramos em oração agora, e sobre cada vida, Pai, que aqui está, um manto vai passar, Jesus. E esse manto, meu Deus, hoje ele representa, Pai, a sua graça, o toque do Senhor sobre a vida deles. Meu Deus, enquanto eles estão passando o manto, Pai, o teu povo está orando. O teu povo está entrando, meu Deus, num ato de fé e tomando, meu Deus, posse do que lhe é direito. Jesus, tem alguém que vai fazer pela primeira vez uma oração correta, de fé, que pela primeira vez ela vai dizer: Satanás, você não pode mais tocar no que é meu. Alguém está dizendo hoje: diabo, solta minha casa, pois é herança do Senhor os meus filhos. Pai, alguém está dizendo que quem tem falta de fé, peça ao Senhor, e ela está pedindo, ela está chamando a existência, e nesta hora, meu Deus, algo está começando a acontecer, e eu me revolto contra o inferno, dizendo: Satanás, eu me coloco agora numa batalha contra você e digo: sai desta vida agora. Isso, meu irmão, vai repreendendo agora, vai tomando a tua posição, dizendo para Satanás sair, vai dizendo: sai, Satanás, tira tuas garras do filho, da casa, do pai, da mãe. Vai tirando agora tuas garras desse corpo. Sai dos joelhos dela, sai do fêmur, vai saindo do corpo. Inflamação no ciático, na coluna, vai soltando ele agora. Vai saindo daí câncer, vai saindo daí câncer de mama, de próstata, vai saindo da vida dele demônio da pressão alta, pressão baixa, vai saindo desânimo, depressão, espírito do medo, do pânico, da insônia. Nós te repreendemos agora, maldito. Estamos dizendo: acabou, Satanás. Isso, meu irmão, defende a tua casa agora. Vai dizendo: sai de dentro dele, de dentro dela. Demônio do vício, do álcool, da bebida, da cachaça, do crack, da maconha, da cocaína. Vai pegando aquilo que é seu agora, Satanás. Vai tirando as tuas garras da vida dela. Deus, essa tristeza, esse desânimo, esse mal súbito que veio sobre ela, Pai, ela passa mal, a cabeça dói, parece que vai explodir, parece que uma artéria vai explodir, mas eu te amarro, demônio. Eu digo: não vai explodir, você não vai tocar na vida dela, não vai tocar na vida dele. Vai pegando o que é seu agora, demônio do divórcio, da separação, da revolta, da tristeza. Vai embora, em o nome de Jesus. Sai para nunca mais voltar. Meu Deus, que as bênçãos venham, que o seu milagre se cumpra agora, que o Senhor traze salvação a essa pessoa. Pede para Ele agora: Jesus, envolva a minha casa. Fala para Ele: Deus, traz salvação ao coração. Havia um homem que ele não tinha fé, ele falou: Senhor, ajuda a minha incredulidade. E ele pediu fé para Deus. Talvez você nem tenha muita fé, mas você pode pedir: Jesus, ajuda eu a ter fé. Ajuda a minha incredulidade para que eu possa vencer.
E Jesus, tem muita gente esperando bênçãos, Pai. Tem gente que está aguardando por causa de um sonho, por causa de um desejo, de um propósito. E muitas vezes, meu Deus, aquilo está se demorando. Mas quando essa pessoa chama a existência, a sua bênção se cumpre, Pai. Eu profetizo sobre todos a tua salvação. E declaro que ele e a casa dele estão libertos em nome de Jesus. E você diga assim seja, para a glória de Deus. Vamos aplaudir Jesus.